Olá, povo lindo de Deus, bom dia, paz seja com todos, amém? Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé e eu almejo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Excepcionalmente hoje, terça-feira, nós estamos gravando Gotículas. Quem me conhece sabe que eu priorizo as coisas de Deus, mas estou com a bebezinha em casa agora e que às vezes demanda meu tempo. Mas em nenhum momento eu vou deixar de cumprir esse propósito que Deus colocou no meu coração, no teu coração que também assiste esse vídeo, de ler a palavra durante o ano todo. Nós chegamos em dezembro, foram muitas lutas, mas nós conseguimos, né? Estamos conseguindo ler a Bíblia. E vamos até o final, aprender muito mais ainda de Deus. Foi um propósito lindo que Deus colocou no nosso coração para que a gente venha aprender ainda mais sobre Ele. Amém? E agora chegou o momento de nós compartilharmos o que Deus falou conosco. Nós começamos a leitura no domingo, dia 27, onde nós lemos, nós continuamos no livro de Daniel e de Jó. Nós lemos Daniel 9, que fala da oração de Daniel e as 70 semanas, né, que Deus explicou a ele. E lemos Jó 15 e 16. Na realidade, essa parte de Jó é mais um diálogo de Jó com os seus amigos, né? Então aqui foi a fala de Elifaz e a reação de Jó. No dia 28, nós lemos Daniel 10, onde Daniel teve a visão do homem vestido de linho, né? Na realidade, o próprio Deus, o próprio Jesus, né, foi falar com ele, né, explicando a visão que ele teve. E lemos Jó 17 e 18, que continua com a fala de Jó e depois o amigo dele, Bildade. No dia 29, nós lemos Daniel 11, onde ele fala dos reis do sul e do norte e do rei arrogante. E nós lemos Jó 19 e 20, que continua, né, com a fala de Jó e do outro amigo dele, Zofar. No dia 30, nós lemos Daniel 12, que aí no caso nós estamos encerrando o livro de Daniel 12, onde ele fala dos tempos do fim, né? Deus deu uma visão a ele e disse assim para ele não se preocupar, porque ali aquilo não aconteceria no tempo dele, mas estava próximo, né? Como a gente sabe que está próximo à vinda de Cristo. E lemos Jó 21 e 22, que continua com a fala de Jó e de Elifaz. No dia 1º, nós lemos Esdras 1 e 2, né? Começamos a leitura no livro de Esdras, que o autor provavelmente é o próprio Esdras, e o contexto desse livro, ele nos mostra, através de exemplos de pessoas fiéis e diligentes, né? Porque eles foram muito fiéis e diligentes na construção, na reconstrução do altar e do templo de Deus, que apesar de toda oposição contrária, toda oposição que eles sofreram e ataque do inimigo, eles venceram e conseguiram reconstruir e restaurar o templo de Deus. Então, através desse exemplo dessa pessoa, nós aprendemos que devemos nos manter firmes e corajosos contra todos os ataques do inimigo que vierem contra nós. Porque, irmãos, se nós somos com Deus, Ele é conosco, Ele luta as nossas batalhas e nos fortalece. Porque as lutas virão, porque o próprio Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele logo depois também disse que Ele venceu o mundo. Então essa é a garantia que nós também podemos vencer. E a palavra do Senhor também nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus que nos fortalece. Amém? Os capítulos 1 e 2 falam do decreto de Ciro e da lista dos exilados que voltaram. E nós continuamos a leitura em Jó. Jó 23 e 24 é a fala de Jó, onde ele discorre, né, com os amigos, falando de Deus e é a fala dele. No dia 2, nós lemos Esdras 3 e 4, que nos mostra a reconstrução do altar e do templo e a oposição à obra, e Jó 25 e 26, que nos mostra a fala de Bildade e a resposta de Jó. No dia 3, nós lemos Esdras 5 e 6, que mostra a carta de Tatenai, o governador, ao rei Dario, nos mostra o decreto do rei, a dedicação do templo e a celebração da Páscoa. E nós lemos Jó 27 e 28, que é a continuação do discurso de Jó. Então, assim, nós aprendemos muito, irmãos, essa semana. E eu separei, como a gente sempre separa, né? Umas coisinhas que falou aos nossos corações. Como eu falei, na realidade, se a gente for ver, todas as coisas falam aos nossos corações. Mas o que me chamou a atenção lá em Jó, está em Jó 19, versículo 25, quando ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Irmãos, eu acredito que ele estava dizendo mais ou menos assim: diante de tudo que eu tenho passado, diante de tudo que eu tenho vivido, que o sofrimento de Jó não foi pouco, ele perdeu os filhos, os bens dele, né?
a saúde dele. O sofrimento dele não foi pouco, mas Deus honrou ele no final. Mas nesse momento ele não sabia que seria honrado. Ainda assim ele disse, eu sei que meu Redentor vive e no fim se levantará. Ou seja, diante de tudo que você tem passado, diante de tudo que você tem vivido, saiba que o nosso Redentor, o meu Redentor, o teu Redentor, o Redentor de Jó, Jesus Cristo, nosso Deus, aquele que nós servimos, que pode todas as coisas, ele vive. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Está à direita de Deus Pai e ele voltará para nos buscar aqueles que estarão diligentes, firmes, no propósito de servir a ele, de obedecer aos mandamentos dele. Então ele vive, e aqui fala, ele se levantará sobre a terra. Então, independente do que você tem passado, saiba, declare que o nosso Redentor vive. Sabe? E as lutas virão, como eu falei, mas ele nos fortalece. Mais um pouco adiante ele fala, né? No capítulo 22, versículo 27, quando ele diz assim, é certo que no 21 ele começa, sujeite-se a Deus, fique em paz com ele e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem da sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se nós voltarmos para Todo-Poderoso, voltar ao lugar dele, não nos afastarmos, como ele diz aqui no capítulo 22 de Jó, não nos afastarmos da nossa tenda de Deus, ou melhor, nos afastar a nossa tenda da injustiça, da iniquidade, nos voltar para o Senhor, é certo que nós acharemos prazer. Nós iremos orar a Ele, Ele irá nos ouvir, irá nos responder, nós iremos cumprir os nossos votos. E Ele fala aqui, o que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. A palavra do Senhor diz que tudo que a gente pedir a Deus, crendo, nós receberemos. Mas para isso, Ele diz que nós devemos estar em comunhão com o nosso Deus. Não é de qualquer forma, mas é em comunhão com o nosso Deus. Amém, irmãos? E outra coisa que me chamou a atenção também, que também tem a ver com isso, porque a Bíblia não tem jeito, sempre tem uma ligação. Ela é toda ligada, interligada. Está lá em Daniel, quando Daniel está orando, né? Ele viu que iriam acontecer coisas terríveis e ele começou a orar e pedir ao Senhor. Lá no capítulo 9, versículo 4, ele diz assim, orei ao Senhor, meu Deus, e confessei. Ó Senhor Deus, grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos, das tuas leis. Aí ele começa a discorrer, mas aí ele começa a pedir misericórdia ao Senhor. No 9 ele diz, o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Ele pede aqui, sabe, que Deus ouça a oração deles, que Deus responda. No 17 ele fala, isso no capítulo 9, viu? Eu estou lendo os versículos. Ouve, nosso Deus, as nossas orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê. Ele começa a pedir aqui a desolação da cidade. Ele começa a pedir ao Senhor coisas justas, mas antes ele pede perdão a Deus. E quando nós orarmos, nós devemos pedir perdão ao Senhor, porque nós somos pecadores. Mas eu não sou pecadora, eu sou tão boa, eu faço tantas coisas boas. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus, a palavra dele diz isso. Então nós temos que nos voltar para o Senhor todos os dias. E quando nós pedirmos a Ele, antes de pedirmos alguma coisa, algo a Ele, nós devemos pedir perdão aos nossos pecados. Mas pedir perdão de coração puro, de coração verdadeiramente arrependido, porque não adianta nada se você pedir perdão da boca para fora, porque o nosso Deus que nos conhece, de dentro para fora, de fora para dentro, sabe se você está sendo sincero ou não. Amém? E agora, pegue papel, caneta, lápis e vamos anotar a leitura dessa semana, né? Que começou no domingo, dia 4. Nós iremos continuar a leitura de Esdras, né? O livro de Esdras 7, 8 e Jó 29 e 30. Na segunda, ontem, dia 5, Esdras 9, 10 e Jó 31 e 32. E aí nós encerramos o livro de Esdras e hoje, terça-feira, dia 6, nós começamos o livro de Neemias 1 e 2 e continuamos com Jó 33 e 34. Quarta-feira, amanhã, Neemias 3 e 4 e Jó 35 e 36. Quinta-feira, Neemias 5 e 6 e Jó 37 e 38. Sexta-feira, Neemias 7 e 8 e Jó 39 e 40. E no sábado, Neemias 9 e Jó 41 e 42, onde assim nós encerramos o livro de Jó. E eu creio
que Deus irá continuar falando aos nossos corações. Amém? E eu quero orar por você. Se você puder, feche teus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai. E vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso, Pai. Nós entramos nesta hora na Tua presença, Senhor, para Te agradecer pelo dom da vida, porque o Senhor é Deus das nossas vidas, porque o Senhor não desiste de nós. Mesmo quando nós nos afastamos de Ti, ainda assim o Senhor permanece fiel a nós. Obrigada, Pai. Obrigada por continuar nos ensinando, por nos mostrar que o Senhor, o que é o nosso Redentor, vive e que por fim se levantará sobre a terra. E que todas as coisas que nós estamos passando, Senhor, o Senhor irá nos garantir a vitória. Que isso tudo é fichinha, meu Pai, de tudo que o Senhor irá fazer. Porque na glória nós estaremos contigo reinando e será uma bênção em nossas vidas. Nós teremos paz, alegria, a dor, a tristeza, a morte não irá estar conosco. Obrigada, Pai, pela Tua presença. Eu te peço, concede-nos, ó Pai, uma semana de aprendizado, uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semile, da IFAC, Igreja da Família Aliançada em Cristo. E se Deus assim permitir, em breve nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém.